neste momento, dos ministros, nós ouvimos daqui a campainha do plenário do Supremo Tribunal Federal, os ministros já estão adentrando ao plenário do STF para o início da sessão da tarde desta quinta-feira. E já, portanto, os ministros dirigindo seus respectivos lugares, também ministros provavelmente já em sistema digital, também presentes à sessão, e nós vamos acompanhar... Obrigada, isso mesmo, já temos o início agora, ao vivo, direto do plenário. O ministro Barroso está entrando para o nosso quórum. Entrando. Declaro aberta esta 7ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, neste 16 de março de 2023, quinta-feira. Saúdo meus queridos colegas presentes, inclusive por videoconferência. O ministro Barroso agora entrou, completando nosso quórum. Cumprimento o Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, as senhoras e senhores advogados, senhores servidores, todos os que nos assistem. E passo de imediato a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 6ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 15 de março de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h43, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Consulto os eminentes pares quanto a eventuais reparos na ata da sessão anterior. Nada havendo, declaro-a aprovada e chamo para continuidade de julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 5.549 e a ação direta de inconstitucionalidade 6.270, ambas sob a relatoria do eminente ministro Luiz Fux, a primeira tendo como requerente o Procurador-Geral da República e a segunda como requerente a Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros, a ANATREP. Em pauta, as ODS 8, 9, 11 e 17 da Agenda 2030 da ONU. Na sentada anterior, tivemos com relação a essas duas ADIs, todos recordam, foi ontem, a leitura do relatório pelo eminente ministro relator e a realização das sustentações orais, como sempre, trazendo muitas luzes à nossa reflexão. O julgamento foi suspenso, agora retomamos e eu passo a palavra, ou devolvo a palavra ao eminente ministro Luiz Fux. Excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, Egrégia Corte, senhores ministros, senhoras ministras, demais integrantes aqui no nosso painel, o vídeo, Sua Excelência, o Procurador-Geral da República. Senhora presidente, eu gostaria, primeiramente, de começar parabenizando os eminentes advogados que fizeram
brilhantíssimas sustentações orais aqui da tribuna. Gostaria de destacar, porque o doutor Aldi já é um advogado muito experimentado, sempre gosto de estimular os jovens também, queria manifestar um grande apreço pela sustentação oral que foi feita aqui, que não é corrente, mas que me chamou a atenção pela qualidade, do advogado procurador da AGU, um jovem que fez uma exposição muito esclarecedora, e também do doutor Beto Vasconcelos, que também assumiu a tribuna, e gostaríamos mais de ter o poder de síntese dos advogados para julgarmos vários recursos aqui na nossa corte. Senhor presidente, eu vou fazer só uma síntese para antes de começar o voto. Basicamente, com um fundamento na Constituição Federal, uma norma, repisando a concessão da Constituição Federal, estabeleceu que esse transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional submeter-se-ia ao regime da autorização. O Parlamento fez lá a sua opção. É importante destacar que essa opção foi uma opção reiterada numa lei agora de 2022, porquanto o Parlamento derrubou um veto do presidente da República e manteve manteve o regime de autorização, porque as normas constitucionais não podem ser declaradas inconstitucionais porque elas são oriundas do Poder Constituinte. Impõe-se também destacar que, posteriormente a isso, surgiu uma legislação nova, agora em 2022, e também um parecer do Tribunal de Contas da União sobre a regulação. Por quê? Porque a lei, dentro do seu poder de conformação, ela estabeleceu a possibilidade, que antes era só permissão e concessão, a autorização, mas o Estado não se despiu da titularidade desse serviço. Então, a ANTT passou a ter o poder regulatório. Com relação a esse poder regulatório, para o aprimoramento desse poder regulatório, o Tribunal de Contas se reuniu, entendeu que a autorização podia ser realizada, mas também fez um acréscimo de requisitos. Então, essa autorização não é uma carta de alforria, é uma autorização prevista na Constituição, regulada por lei e fiscalizada pela agência regulatória. Como destacou ontem o Procurador-Geral da República, houve uma legislação superveniente, tá bom? Uma legislação superveniente, direito novo. Daí o reposicionamento do ilustre representante do Ministério Público. Há aqui, senhora presidente, preliminares. Então, começarei pelas preliminares e depois, então, vamos ao mérito. Então, digo eu, senhora presidente, que a controvérsia, ela cinge-se à constitucionalidade do artigo 3º da Lei 12.996 de 2014, na parte que deu nova redação ao artigo 13, inciso 4º e 5º, e demais dispositivos da Lei Federal 10.233, e aí dos artigos 2º e 3º de uma resolução do Programa de Parcerias e Investimentos de Presidência da República, que não tem nenhuma densidade normativa apta a suscitar controle de constitucionalidade, e há uma deliberação também, há um pedido da declaração de constitucionalidade da deliberação da ANTT. Eu fiz distribuir o voto, só que eu considero despiciando a leitura dos dispositivos. Eu levaria um tempo desnecessário. Então, digo eu, senhora presidente, senhores advogados presentes, que a partir das alterações promovidas pela Lei 12.996/2014, a prestação regular de serviços de transporte terrestre coletivo interestadual e internacional de passageiros desvinculados da exploração da infraestrutura TRIP passou a ser outorgada sob a forma de autorização, mantendo-se a permissão para as modalidades de transporte semiurbano
e transportes ferroviários de passageiros. Como destaquei antes, o cerne da presente ação, ele insiste, portanto, a forma de outorga dos serviços de transportes desvinculados da exploração de infraestrutura que o dispositivo impugnado alterou de permissão para autorização. Consoante apontado inicial, o principal reflexo da norma consiste na inexigibilidade de procedimento licitatório prévio, embora a permissão e a autorização se diferenciem também por outros elementos. Então, a autorização não só se diferencia pela ausência da licitação, mas a autorização também tem um processo seletivo público. Em especial, controverte-se sobre o transporte do tipo rodoviário, por meio do qual são realizadas rotas internacionais e interestaduais. No transporte rodoviário, o ponto de partida e o destino estão separados por fronteira, abrangendo distâncias além do perímetro urbano, por oposição à denominada modalidade semiurbana, que se destina, sobretudo, a deslocamentos diários e com frota que coincide, via de regra, com a que circula no perímetro urbano. Além disso, utiliza, em geral, ônibus com assentos mais confortáveis e compartimentos próprios para armazenamento de bagagem. Esse transporte interestadual e internacional, como nós sabemos. É importante notar que, diferentemente da ação direta de constitucionalidade 5594, julgada em conjunto no presente caso, são impugnados também dispositivos da resolução CPPI 71/2019, que é uma comissão, e da deliberação da NTT 955/2019 e do decreto 10.157/2019, sob a alegação de que, dotados de conteúdo normativo próprio, violaram diretamente a Constituição ao promoverem amplas alterações na regulação do setor, com elevado risco de lesão a direitos fundamentais. Eu adianto que, consideradas as especificidades do setor em questão, eu concluo pela improcedência da presente ação direta. Como se verá, a constitucionalidade das alterações promovidas pelo artigo 3º da Lei 12.996/2014 e posterior legislação fundamentam-se nos seguintes elementos, isso é importante: inexistência de restrições à oferta que justifique a oposição de barreiras à entrada de concorrentes no setor. Então, não há exclusividade, confere-se maior número de players para poder prestar esse serviço em favor dos usuários. Nunca nos esqueçamos de que essa possibilidade de autorização, que, aliás, não entendi que ninguém tocou especificamente nisso, porque ela está prevista na Constituição Federal. Em segundo lugar, essa alteração legislativa, ela conduziu à descentralização normativa para a NTT, conferindo-lhe poderes para assegurar a observância de aspectos qualitativos inerentes à adequada prestação do serviço. Então, não é uma autorização livre, é uma autorização submetida a diversos controles de processo seletivo público e requisitos de admissibilidade, e é bom que se diga que foram acrescidos pela a legislação posterior a que se referiu o Ministério Público, e, além disso, também é possível, na declaração de inconstitucionalidade ou de inconstitucionalidade, nós determinamos que essas resoluções administrativas, em razão dos direitos supervenientes, essas deliberações administrativas se adequem a determinados requisitos da legislação superveniente. E 3, também entendo que a universalização do serviço e demais benefícios à população usuárias são exatamente decorrentes da abertura do mercado para novos entrantes. Especificamente, quanto à deliberação da NTT 955/2019, eu acrescento ainda que a revogação, a racionalização e a consolidação, sobretudo quando embasar
em robusta fundamentação, elas configuram instrumentos valiosos da Better Regulation, coadunando-os com o modelo de descentralização normativa e com reconhecimento da expertise da agência reguladora. Ou seja, a autorização ela é constitucional, a agência regulatória estabelece requisitos, mas ela, se verificar que não estão sendo cumpridos os requisitos, ela pode revogar essa autorização. Sem que tenha havido, conforme pretendo demonstrar, violação aos princípios da moralidade, da eficiência, da impessoalidade, da defesa da concorrência, do direito do consumidor e outros valores constitucionalmente relevantes, as normas se adequam à Constituição. Máxime pela previsão expressa do artigo 21, 11e, concedendo competência à União para explorar, mediante autorização, o serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Preliminarmente, eu consigno que alguns requisitos de admissibilidade da presente postulação, notadamente no que se refere à resolução CPPI, que é uma resolução da presidência do governo passado, ela é carecedora de conteúdo normativo. E ao decreto presidencial 10.157, de natureza meramente regulamentar. Por essa razão, eu conheço a presente ação direta de inconstitucionalidade apenas quanto ao artigo 3º da Lei 12.996 de 2014, na parte em que deu nova redação ao artigo 13, inciso 4º e 5e, e o artigo 14, 3º J da Lei Federal 10.233 de 2001, bem como os artigos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 da deliberação 955 da NTT. Então, eu inicio pela ausência de eficácia normativa da resolução do Conselho de Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República. E digo que, com base na atribuição opinativa conferida pelo artigo 7º, inciso 1º, da Lei 13.334, de 2016, segundo o qual lhe compete opinar quanto às propostas dos órgãos ou entidades competentes sobre as matérias previstas na lei, o seu caráter meramente opinativo retira da resolução a vinculação à administração e aos particulares e apenas propõe uma qualificação ao chefe do Executivo sem caráter vinculante e, a fortiori, sem nenhum conteúdo normativo que a viabilize ser objeto de controle abstrato de constitucionalidade. Quanto à inadmissibilidade da ação direta de inconstitucionalidade que tenha por objeto atos desprovidos de normatividade, eu, então, cito vários precedentes da Corte que estão no voto distribuído. Passo agora ao item da natureza de ato normativo secundário, decreto 10.157. O decreto foi editado para conferir normatividade ao conteúdo da resolução, essa que não tem conteúdo normativo, o que se condicionava à aprovação por deliberação subsequente do presidente da República no exercício da atribuição prevista no artigo 4º da Lei 13.334, de 2016. Embora dotado de força normativa, o ato encontra fundamento de validade na lei, sem inovar quanto às alterações promovidas pela Lei 12.996, de sorte que, uma vez conjurada a lei, acabou o decreto. Mantida a lei, o decreto é absolutamente insuficiente para introduzir algo novo na ordem jurídica. E, por isso, eu estabeleço aqui a falta de interesse em agir, porque o decreto repete a normatização promovida pela lei regulamentada, reforça o caráter prioritário que se conferiu ao transporte coletivo de passageiros em contraposição ao transporte individual, segundo a previsão da Lei 10.233, especifica regras
relacionados a um novo regime de outorga do Serviço de Transporte Interestadual de Passageiros, mediante autorização, sem desbordar da essência do Instituto delineado em lei. E aqui eu cito os artigos. E reproduz a regra que trata da ausência de limites para o número de autorizações para serviço, com detalhamento do termo inviabilidade operacional para o setor de transporte coletivo interestadual e internacional, previsto no artigo 47b, e que não é objeto da presente ação. Tendo em vista, então, essa natureza meramente regulamentada do decreto, a invalidação requerida passa pelo exame da legislação, caracterizando crise de ilegalidade. E, como é disso, eventual ofensa reflexa à Constituição não habilita o controle pela via da ação direta. Some-se que, novamente, nos termos das razões aduzidas na inicial, não há qualquer prejuízo na suspensão do Decreto Presidencial 10.157 e da deliberação da NTT, porquanto dela não decorre vazio normativo ou extinção do controle da agência reguladora quanto ao ponto. Ora, se não há qualquer prejuízo da suspensão da eficácia desses dispositivos, justamente por não ser capaz de provocar vazio normativo ou promover o efeito que se pretende, tampouco há interesse de agir. Antes que se passe à análise da matéria, na parte conhecida, cabe fixar como premissa teórica algumas considerações sobre a assimetria regulatória estabelecida pelo Constituinte no artigo 21, inciso 12, a linha E, da Constituição Federal. Quer dizer, essa assimetria regulatória é porque, para uns serviços, permissão e concessão, para outros, autorização submetida à agência reguladora. Então, premissa teórica primeira, autorização, permissão e concessão de serviço público, assimetria regulatória estabelecida pelo Constituinte. Na sistematização adotada pela Constituição, desenvolvida sob várias vertentes pela doutrina administrativa, as formas de outorga da prestação de serviços de titularidade estatal são a concessão, a permissão e a autorização. Eu reproduzo os dispositivos centrais para essa temática. Artigo 21 da Constituição Federal. Compete à União, 11º, explorar, mediante autorização, concessão, permissão, o serviço de telecomunicações. Aliás, aqui da tribuna ontem já foi destacado que, malgrado o serviço de telecomunicações também seja explorado pela União, o Supremo Tribunal Federal consagrou a possibilidade de autorização submetida à agência regulatória das comunicações, que é a Anatel. Ainda o artigo 21 explora diretamente, mediante autorização e concessão, e aí enumera. E na linha E, ela diz, explorar diretamente, mediante autorização, concessão ou permissão. Então, ela concede essa franquia, não outorga. A linha E, serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. A Constituição, então, ela estabelece a ruptura com um modelo binário de contraposição da administração pública aos particulares, em que as esferas de atuação do Estado e dos agentes privados seriam dois conjuntos isolados sem pontos contados. A atuação do Estado no domínio econômico assume-se como um campo de verdadeira sobreposição entre o público e o privado, que é um fenômeno que, ordinariamente, não se pode valorar ex ante de forma negativa. Ao prever que a União também poderia explorar um rol de serviço mediante autorização, a Constituição elegeu setores que, em função da sua dinâmica de funcionamento, abrigam atividades cuja oferta pode ser compartilhada entre vários players. Em geral, caracterizam-se por custos de entrada menores e por uma cadeia produtiva subdividida em etapas e diferentes perfis de usuários.
A escolha política de permitir a descentralização da prestação de serviços, fenômeno denominado de descentralização operacional, estaria orientada para uma alocação mais eficiente de recursos. Ilustrando esse fenômeno, é cada vez mais comum que os entes públicos recorram a contratos de gestão com organizações sociais. Nós julgamos aqui os casos das organizações sociais, termos de parcerias com organizações de sociedade civil, instrumentos de parceria público-privada, bem como convênios e consórcios públicos. Então, tem havido esse movimento de descentralização operacional, dependendo do setor e do perfil dos usuários. De certo, no âmbito do setor de transporte, o intento de estabelecer parcerias com agentes privados não se realizou de forma pontual e abrupta, mas antes resultou em um processo histórico de sucessão de modelos econômicos com graus variáveis de intervenção do Estado. Só assim, en passant, é preciso dizer que esse modelo está em exercício há 10 anos, praticamente 10 anos. No panorama vigente, o Estado reserva para si o direito de explorar determinado segmento da economia e, a partir de uma análise contextual do setor específico, ele pode transferir as faculdades inerentes a esse direito transitoriamente aos particulares. A respeito da pluralidade de formas como o Estado pode intervir na economia, eu trago a lição de Odete Medawar. Vê-se que a Constituição Federal fixou um vínculo de presença do poder público na atividade qualificada como serviço público, presença esta que pode ser forte ou fraca, mas que não pode ser abolida. Esta presença se expressa na escolha do modo de realização da atividade, na sua destinação ao atendimento das necessidades da coletividade e, digo eu, pelo controle através de uma agência reguladora. No tocante ao papel da regulação, em face das formas de delegação da prestação dos serviços públicos, o desafio consiste em encontrar um lugar ótimo de intervenção estatal perante a participação dos agentes privados, de acordo com as suas características. Nesse intuito, é a lição dos doutores, que contribuiu para solucionar a questão, destacando que, e por isso surgiram várias agências reguladoras no momento histórico do país, segundo a doutrina especializada, contribuiu para solucionar essa questão da participação de agentes privados, a regulação que se coloca na busca de uma eficiência produtiva e alocativa dessas atividades. Todas essas menções, como já distribuiu o voto, eu cito a fonte. Todas estão com a fonte citada. Para não ter que ler revista de economia, número tal. Nesse diapasão, a abertura à competição de um setor socialmente estratégico não significa necessariamente descontrole e desregulamentação. O acompanhamento incisivo da agência reguladora garante que os serviços autorizados estão sendo cumpridos de forma adequada, bem como que os seus resultados são satisfatórios. Com o fortalecimento da agência reguladora, a descentralização operacional ocorre paralelamente à centralização normativa, tendência que confere maior normatividade ao comando constitucional contido no artigo 174 da Constituição Federal, cuja redação é exatamente a seguinte: como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.
a lei estabelecerá as bases dessa regulação e etc. Buscando experiências em que a autorização prevista constitucionalmente foi, de fato, empregada para habilitação de particulares, constata-se que sua implementação não se dá de forma isolada, mas antes inaugura um modelo de assimetria regulatória em que, sobre um mesmo setor, podem recair diferentes modalidades de outorga. À guisa de exemplo, a Lei Geral de Telecomunicações, 9472, de 97, concretizando a previsão constitucional, dispõe sobre a autorização de serviço no regime privado, quando preenchidas as condições objetivas e subjetivas necessárias. Artigo 131. Devendo os termos de autorização conter previsão expressa quanto à ausência de qualquer exclusividade contratual. Na mesma atuada, também, o setor elétrico é reestruturado, notadamente a partir da quebra da cadeia produtiva nas fases de geração, transmissão, distribuição e comercialização. Para cada uma dessas atividades, a lei estabelece um regramento específico da interação entre o poder concedente e as empresas. Assim, verba e graça, nos setores também de transporte aquático e aéreo, a simetria regulatória se instituiu por meio da mesma norma ora impugnada. Conjugados esses modais, eles formam um regime especial de ordenação, consoante determina o artigo 178 da Constituição Federal. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. Então, digo eu, a autorização foi regulada pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, na Resolução 912 de 2007, que estabelece procedimentos de outorga, bem como requisitos técnicos, econômicos e jurídicos. A escolha regulatória, ela deu-se pela modalidade de autorização, novamente consideradas as particularidades do setor regulado e a necessidade de abertura do mercado como meio mais eficiente em prol dos usuários. Já o setor de transporte aéreo teve a sua abertura positivada já em 2005. Aqui eu me lembrei do seguinte: já imaginaram que só tivéssemos a Gol para fazer tudo, ou só tivéssemos a Latam para fazer tudo, ou só tivéssemos, que hoje só temos isso mesmo, a Gol, a Latam e a Azul, que é excelente, né? E a Azul. Já o setor do transporte aéreo teve sua abertura positivada em 2005 por meio da Lei 11.182, alinhada às possibilidades de outorga facultadas pelo artigo 21 da Constituição Federal. Ao instituir a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a lei lhe atribuiu a competência de conceder, permitir ou autorizar a exploração dos serviços aéreos no artigo 8º, inciso 14º. Na esteira dos regramentos anteriores, o referido marco normativo ratificou a liberdade tarifária para o setor. Sem prever qualquer modalidade de licitação, a lei conferiu a abertura ao mercado de aviação civil, admitindo o ingresso de todas as empresas que cumprissem os requisitos fixados nas normas regulatórias. No que se refere à regulamentação do transporte aéreo regular de passageiros, o Código Brasileiro da Aeronáutica estabelece que a delegação do serviço ocorre por meio de concessão. Em sentido convergente, a Lei 8.666, em seu artigo 122, traz a previsão de que, nas concessões de linhas aéreas,
observar-se-á o procedimento licitatório específico. Então, vejam, a lei de licitações diz que aqui, na previsão do serviço aéreo, deve ser obedecido o procedimento licitatório, estabelecido no Código Brasileiro da Aeronáutica de 1986. Note-se, então, que tampouco há procedimento licitatório para a outorga de transporte aéreo. Na prática, a concessão de linhas aéreas não era precedida de procedimento licitatório, mas sim de uma outorga por meio de decretos. Instituiu-se um modelo de habilitação de várias prestadoras com restrições pontuais. É possível perquirir sobre a diferença entre os modelos regulatórios que se aplicam ao transporte aéreo e ao transporte terrestre coletivo, já que, para além de uma constatação de variações percentuais, ambos os modais de transporte atendem à mesma demanda para o deslocamento de pessoas por distâncias interestaduais e internacionais. Com esse propósito, a ANAC, a partir de dados disponibilizados pela NTT, publica periodicamente um relatório denominado Transporte Interestadual Regular de Passageiros Aéreo e Rodoviário. Em 2008, primeiro ano de realização do levantamento, o transporte rodoviário atendia a maioria do contingente de passageiros transportados entre os estados da federação, restando ao setor de aviação 43,9%. A partir de 2010, o cenário se inverteu. O setor aéreo superou o rodoviário em termos de porcentagem de passageiros, chegando a 67,5% no ano de 2017. Essa perspectiva comparada que houve no período demonstra uma detração do mercado rodoviário e uma expansão do mercado aéreo. É o que se verifica no excerto da pesquisa. Então, diz a pesquisa, observando-se o número absoluto de passageiros transportados em viagens interestaduais regulares, note-se que o modal aéreo apresentou sucessivos aumentos em 2008 e 2015, quando atingiu 89,4 milhões de passageiros em 2016. Houve a primeira redução no período em 2017, a demanda voltou a crescer novamente. Já o transporte rodoviário apresentou um aumento nos anos 2009 e 2012 e redução nos demais. Especificamente, no que se refere ao setor de transporte rodoviário, objeto da presente controvérsia, a assimetria regulatória também possui respaldo constitucional. A par do regime especial de ordenação previsto no artigo 178, a Constituição trata da outorga desses serviços nos artigos 21, incisos 12, a linha E, e também no artigo 30. A Constituição cidadã, ela elencou o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, conhecidos como TRIP, na esfera de escolha da via de delegação pela União. Quer dizer, a Constituição fez essa opção. O texto constitucional traz a previsão de que compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Já ao estabelecer a competência administrativa dos municípios em matéria de transporte coletivo, a Constituição determina que compete aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, numa redação diferente da União, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Diferentemente do TRIP, o transporte coletivo municipal permanece adstrito às modalidades de concessão ou permissão. Originalmente, a Lei 10.233, de 2001, peça-chave no setor de transportes e tema central da presente controvérsia, ela previu a concessão com modalidade de outorga das atividades de exploração de infraestrutura, reservando a autorização ao afretamento.
Ato contínuo, no entanto, o decreto 2217 promoveu mudanças nos dispositivos em questão, retomando a permissão como forma de delegação da prestação regular dos serviços de transporte terrestre coletivo. Em paralelo, a prestação em regime não regular foi enquadrada como hipótese de autorização. Isso é como se fosse uma digressão histórica normativa, para mostrar por que chegamos a esse ponto. A autorização existente, quando a edição da lei, era apenas de autorização de regime especial instituída pelo Decreto 2521 de 98, com existência temporalmente limitada a 2008, desde que mantidas as condições de contratação. As linhas de ônibus interestaduais de média e longa distância, operadas no regime especial, consistiam em um instrumento marcado pela precariedade e pela desconformidade com o regime de delegação previsto como regra pela legislação. No entanto, a expectativa de realização de novos certames até 2008 não se concretizou. A fim de evitar a descontinuidade dos serviços de transporte, legitimou-se, por meio de resolução da NTT, uma nova dilação até 2014. É essa situação precária e excepcional que a norma impugnada pretendeu disciplinar. Conforme as informações trazidas pela representação do Senado, e eu repito aqui que o Parlamento derrubou o veto presidencial, conforme as informações trazidas pela representação do Senado, a Lei 12.996 de 2014, cujo artigo 3º modifica a Lei 10.233 de 2001, teve origem na medida provisória 576 de 2012. Essa medida visava a criação da figura do operador ferroviário independente, com outorga por autorização. O intuito seria conferir à NTT as competências para regulamentar a autorização de particulares, para promover o transporte de cargas na infraestrutura ferroviária existente, já sob a exploração de concessionárias. E aí aqui eu cito essa legislação de infraestrutura. Assim, não apenas a previsão constitucional do artigo 21, inciso 12e, mas também o marco regulatório infraconstitucional demonstram a assimetria no setor de transporte terrestre. Especificamente em relação a rodovias, a Lei 10.233 de 2001, ela estabelece que haverá concessão quando a exploração do serviço for associado à infraestrutura. Fala em concessão, quando for vinculado à infraestrutura. Permissão quando se tratar de transporte regular interestadual semiurbano e autorização nos casos de regime de afretamento ou transporte coletivo, regular interestadual e internacional de passageiros, hipótese de que se trata nesta presente ação. Logo, o que se observa é que a autorização do serviço público não mais se restringe à interpretação tradicionalmente conferida, qual seja permitir contratações emergenciais e transitórias. A maior frequência com que o Instituto tem sido instrumentalizado, sobretudo no setor de infraestrutura, descortina uma tendência da administração amparada na expressa previsão constitucional. No mesmo sentido, o professor Gustavo Eremboim, ao tratar especificamente sobre a constitucionalidade dessa autorização da TRI pelo artigo 3º da Lei 12.996 de 2014, ele assim leciona. Eu acho importante essa passagem, porque eu pulo algumas, mas essa eu achei importante fazer essa leitura. Voltando os olhos sobre esse caso, pode-se afirmar que o modelo adotado pelo artigo 3º da Lei 12.996 se insere na lógica constitucional apresentada no capítulo anterior. Vai dizer,
dentro da margem de conformação estabelecida no texto constitucional, o legislador optou por criar um modelo de assimetria regulatória para os serviços de transporte coletivo de competência da União. Assim, de forma legítima, convivem em um mesmo sistema, transporte coletivo, níveis de intervenção regulatória distintos, o que se reflete na prática pela escolha do instrumento de outorga, que, no caso, é a autorização. Conforme se extrai dos artigos 12, 13 e 14 da Lei 10.233, já com redação conferida pelo artigo 3º, esse que é o objeto da impugnação, o legislador projetou um modelo de assimetria regulatória para transportes coletivos. Cito aqui a fonte. Como sucedâneo da mudança textual, impõe-se também uma mudança no padrão decisório. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou para a salvaguarda da prestação dos transportes coletivos, não só interestaduais e internacionais, como também intermunicipais. Enquanto vigeu a hipótese legal de permissão, a jurisprudência consolidou-se no sentido de exigir procedimento licitatório prévio e de invalidar proposições locais que intentassem sua exploração a partir de títulos precários. Ocorre que esses pronunciamentos eles são, em sua maioria, anteriores ao marco regulatório dos transportes, representado pela Lei 10.233 de 2001. Longe de se interpretar a Constituição à luz da legislação, não se pode pretender que haja um regramento imutável em face de uma nova realidade fática de outorgas. Tendo em vista que a previsão constitucional da autorização, entre outras modalidades de outorga, no rol de competências da União, impede que se rechace por antijurídica essa modalidade, tão somente por falta de processo licitatório, é essencial analisar o setor contextualmente, a fim de avaliar se, em caso, o serviço público pode ser prestado pelo particular por meio de autorização. E aí, senhora presidente, entro no segundo item, que é a premissa teórica referente à constitucionalidade da estratégia regulatória setorial estabelecida na Lei 12.996 de 2014. Como visto, a assimetria regulatória estabelecida no artigo 21, 12e da Constituição Federal assegurou a possibilidade de se outorgar a prestação de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros por autorização. Resta saber se, em caso essa alternativa, se concilia com os demais valores constitucionalmente tutelados, inserindo-se na esfera democraticamente reservada à deliberação política. A legislação em questão, por sua vez, resguarda a licitação para a assunção de configurações mais duradouras ou onerosas em um determinado segmento. Tal é o caso de obras públicas de grande porte, especialmente da exploração de infraestrutura anterior ou concomitante à prestação de serviço. Isso porque, a depender dos custos de entrada, a amortização dos investimentos ocorrerá numa escala temporal mais longa. Ab início, deve-se notar que o artigo 175 da Constituição Federal ele não trata da autorização, mas tão somente de concessão e permissão, modalidades de outorga que se impõe o prévio procedimento licitatório. Concessão e permissão prevê o procedimento licitatório. Por essa razão, somada à previsão constitucional da prestação do TRIP por meio de autorização, tem-se claro que o dispositivo constante do artigo 175 não se aplica à presente hipótese. E aqui eu rememoro a quem eu sucedo na cadeira, o professor Eros Grau, que dizia, pelo princípio da unidade da Constituição, a Constituição não pode ser analisada em tiras. Você tem lá o artigo 21 que autoriza, e tem o 75 que fala de permissão e concessão. Mas o artigo 21 fala de autorização. Então, a Constituição não é inconstitucional. O artigo da Constituição não é inconstitucional por conta derivado do poder constituinte.
o mesmo constituinte que exigiu, no artigo 75, para concessão e permissão à licitação, ele entendeu de permitir a autorização no artigo 21. Caso não se façam necessárias em determinado setor as restrições quantitativas ou qualitativas aos integrantes, torna-se imperioso verificar-se se a autorização, que não se confunde com a completa desregulamentação ou qualquer retração estatal, se ela molda-se as balizas estabelecidas na Constituição. Então, isso é muito importante. Quer dizer, e a doutrina é farta nesse sentido, o Estado não se despe da titularidade estatal desse serviço. Só que ele vai atuar, segundo a Constituição, através da agência reguladora. E a agência reguladora tem as suas exigências, que foram exacerbadas no curso desse processo. Que, como eu vou demonstrar ao final. Agora, senhora presidente, eu passo ao item 2.1, que é a impessoalidade, moralidade e concorrência, a inexistência de restrições à oferta que justifiquem a oposição de barreiras à entrada no setor. A obrigatoriedade de algum procedimento licitatório para autorização de serviço público condiciona-se à melhor observância dos valores constitucionais que o procedimento visa a tutelar. Em síntese, volta-se ao atingimento das finalidades precípuas de concretização do princípio da isonomia e da obtenção da proposta mais vantajosa. Ao reduzir a autonomia quanto à escolha dos meios, o procedimento seletivo formal reduz também os riscos de decisões irracionais. O procedimento licitatório visa impedir decisões impulsivas, mal planejadas ou enviesadas, limitando a amplitude dos riscos de desvios. Dessa forma, o agente estatal não pode legitimar suas escolhas com base na finalidade pretendida, quando normativamente foram fixados os meios para a melhor obtenção do interesse público. Então, não é uma discricionariedade absoluta. Aliás, eu me recordo que, em debates, sempre se reclamou muito dessas licitações que visam só a finalidade e aí adquirem para o setor público livros que se desmontam. O professor Barbosa Moreira dizia que aquelas constituições que vão se desfolhando, Auriverde, perdão da esperança, ele era muito irônico, as canetas que vão se deteriorando com poucas semanas. Então, hoje, há uma outra mentalidade da melhor qualidade para o serviço público. A impessoalidade na escolha dos delegatários atua concomitantemente em dois flancos. De um lado, contribui para o interesse privado ao proteger o direito do particular interessado competir em igualdade de condições. E, de outro, preserva o interesse coletivo decorrente dessa participação, que, via de regra, traduz-se na seleção do candidato mais apto e da solução economicamente mais eficiente. Hoje, eficiência é a palavra de ordem de todo e qualquer sistema normativo. Quer dizer, a eficiência é um conceito da economia, mas que hoje se aplica ao sistema jurídico. Quanto menos oneroso e mais resultados se obtiver, melhor é. Também a moralidade administrativa inspira o dever de licitar nos casos em que ela é exigível. É que, embora desvios de finalidade possam se enquadrar como imoralidades, o caput do artigo 37 impõe ao administrador não apenas o bem, mas a boa administração. Na síntese do professor Diogo Figueiredo Moreira Neto, um querido amigo nosso, professor Barroso, para que o administrador vulnere esse princípio, basta que pratique ato com deficiente finalidade pública, reveladoras de uma ineficiência grosseira no trato dos interesses que lhe foram afetos. Assim, a utilização de meios ilegítimos, como a desnecessária oposição de barreiras à entrada de determinado setor econômico, que limitem a competição no mercado, pode tipificar uma forma de má administração da coisa pública.
o que caracterizará violação ao princípio da moralidade. Importante reparar a sutileza do argumento. Nos casos em que a licitação é necessária, a estipulação de critérios objetivos de seleção e de um procedimento previamente estabelecido evita desvios de finalidade e contribui para a moralidade administrativa. Em sentido contrário, aqui é sutileza. Nos casos em que ela não é necessária, a licitação apenas restringe o acesso de possíveis interessados, criando uma exclusividade ineficiente e ilegítima. Nesta hipótese, o princípio da moralidade impede que se realize por meio do procedimento de licitação. É que, sem perder de vista o espírito normativo e concretização dos princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e eficiência, deve-se afastar qualquer perspectiva burocrática que torne a licitação um fim em si mesma. Se não preciso limitar a quantidade de prestadores, licitar apenas restringe a competitividade, sem a contrapartida de assegurar a impessoalidade. Isso viola a moralidade e a própria livre concorrência. Quando, eventualmente, houver um monopólio natural, a competição para o mercado, competition for market, via licitação, pode representar maior eficiência de custos. Isso porque a empresa capaz de dar maior lance pelo mercado, presumidamente, atenderia o mercado com menor custo, além da remuneração pelo monopólio poder ser repassada para os usuários. No entanto, sem que se trate de monopólio natural, o regime de ampla concorrência na execução do serviço público via competição no mercado mostra-se mais vantajosa do que a realização da licitação, que, por excluir todas as demais empresas não selecionadas, cria uma indesejável barreira de entrada no mercado, danosa aos usuários desses serviços. Isso não significa que se possa reservar um espaço soberano para a livre iniciativa. Por se tratar de serviço público de regulação econômica, haverá invariavelmente uma perda de eficiência econômica na competitividade do setor, o que justifica, em larga medida, a equidade perseguida. A questão, no entanto, ela não é binária. As restrições que se colocam à livre concorrência e, por conseguinte, à livre iniciativa, elas não correspondem a uma característica estanque e intrínseca à natureza do serviço público. Oscilam ao sabor da possibilidade de atividade ser desenvolvida em um ambiente de pluralidade de agentes, sem comprometimento dos atributos esperados do serviço público, como continuidade, atualidade e adequação. E, nesse sentido, eu cito o professor Vitor Chirato, que sintetiza que deve-se verificar qual o grau de restrição à livre iniciativa que deve ser imposto a fim de garantir a prestação do serviço público e, assim, a satisfação de um outro direito fundamental e a obra do Estado. Assim, somente se impõe a licitação nos casos em que haja competição entre os particulares, o que decode a contratação não admitir a satisfação concomitante de todos os possíveis interessados. O dever de licitar pressupõe a excludência, situação em que a contratação pela administração com determinado particular exclui a possibilidade de contratação de outrem. É precisamente o que ocorreu no presente caso. Como também estabelece a NTT, em sua manifestação nos autos, no caso de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, não é necessária a escolha de apenas uma ou algumas empresas, pois todas aquelas que cumpram os requisitos impostos pelo ente regulador, elas podem competir livremente. Por essa razão, o artigo 47b da Lei 10.233 de 2001, incluído pela Lei 12.996 de 2014,
deixa clara a inexistência de exclusividade na autorização de TRIP, mencionando as normas constitucionais inspiradoras da seleção pública. E aqui é importante a leitura do dispositivo. Artigo 47b. Não haverá limite para o número de autorizações para o serviço regular de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, salvo no caso de inviabilidade operacional. Parágrafo único. Na hipótese do caput, a ANTT poderá realizar processo seletivo público para entrega da autorização, observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade na forma do regulamento. Quando não verificada a excludência de interessados, a prestação de serviço público, de regra, mostra-se tanto melhor quanto mais pessoas forem contratadas, desde que mediante condições homogêneas previamente divulgadas. O interesse público se satisfaz por estabelecimento dos devidos requisitos técnicos e de regularidade para habilitação dos interessados, a exemplo do que ocorre no credenciamento. Assim, outros instrumentos jurídicos podem ser legítimos para as atividades em que a competição é inviabilizada, uma vez que, a contratação de um agente não exclui a possibilidade e a vantajosidade de assumir outros vínculos. 2, não se fazem necessárias propostas, pois as condições de contratação elas são uniformes e ditadas pelo poder público. E eu aqui até aponto uma externalidade negativa dessa escolha de propostas, que nós já tivemos um histórico de desvio nessa escolha de propostas. Aqui na autorização, cumprir os requisitos, a lei é para todos. Todos podem concorrer nesse processo público. Digo eu, então, ausente competição, também restará inexigível sua decorrência jurídica, qual seja a licitação, tal qual disciplinada nas normas gerais. Como visto, esse artigo 47b ressalva o caso de inviabilidade operacional, hipótese que estabelece que deverá haver um processo seletivo público, observados os princípios que listam, todos aqueles princípios constitucionais. Embora que tenha, digamos assim, efetividade tal qual as normas, as regras constitucionais. Embora não haja referência expressa à licitação, tem-se por suficiente a previsão no que a lei se coaduna com o dever de realizar um processo seletivo prévio, objetivo, público e igualitário, que decorre dos princípios constitucionais e se impõe quando, ainda que excepcionalmente, haja uma limitação no possível número de autorizatários. Eu cito aqui a obra do professor Carlos Ari Sansfeld. A fim de regulamentar o processo seletivo mencionado nesse parágrafo do artigo 47b, foi editada a resolução ANTT 5072, de 2016, cujo artigo 6º estabelece que o processo seletivo público dar-se-á mediante sorteio entre as transportadoras que manifestarem interesse no prazo estipulado. Dessa forma, ainda quando houver mercado com mais transportadoras interessadas do que vagas disponíveis, restará assegurada a impessoalidade e a moralidade. A lisura do procedimento se promove ainda pela regra de que poderão participar as transportadoras detentoras de termo de autorização de serviços regulares vigentes, ressalvadas as que já atendam o mercado submetido ao processo seletivo público. Assim, perante o quadro fático e jurídico, afasta-se a lógica do tudo ou nada, em que ou vigora uma prestação direta ou se opta pela exploração como se a atividade econômica fosse. Cumpre perquirir, caso a caso, se existem razões aptas a justificar a criação de barreiras mais rígidas à entrada de novos prestadores. E mais do que isso, se essa restrição é uma conditio sine qua non para salvaguardar o acesso da população a um determinado serviço essencial.
Isso porque tal forma de controle, cujo regramento se apoia na licitação, implica abdicar de uma série de externalidades positivas geradas pela concorrência. Somando-se a isso, seria possível considerar igualmente válido o seguinte diagnóstico. No âmbito das formas de outorga, é constitucionalmente albergada a possibilidade que haja múltiplas empresas operando, além de um processo mais flexível de entrantes, com uma habilitação que não depende de licitação. Trata-se de uma margem constitucionalmente admitida para avaliar qual seria o meio mais adequado de administração escolher, em que termos ocorrerão seus vínculos com os agentes econômicos. Passo, então, agora, senhora presidente, ao item 2.2, eficiência, adequação e atualidade, a descentralização normativa de poderes, a NTT, para assegurar a observância dos aspectos qualitativos. Para além da função de escolha parcial de um dos candidatos, o processo licitatório se presta à escolha do melhor candidato, sabidamente aquele que concentra as aptidões necessárias para a adequada prestação do serviço público durante toda a vigência do contrato. É possível, excepcionalmente, isolar a finalidade de proteção à impessoalidade, da obtenção da maior vantajosidade para o poder público, nos casos em que a outorga não implica benefício variável à administração ou os requisitos qualitativos de cada interessado não variam substancialmente. Fosse essa a hipótese dos autos, a isonomia estaria satisfeita pela adoção de qualquer critério aleatório, como, por exemplo, o sorteio. No entanto, a determinação dos autorizatários da prestação do serviço público não se satisfaz unicamente com a lisura do processo seletivo. É dever do poder público, conquanto titular do serviço, assegurar a sua melhor prestação em termos qualitativos. Verificado que não há restrição quantitativa, restando devidamente tutelados os princípios da moralidade e da impessoalidade, deve-se observar os demais interesses envolvidos, notadamente a eficiência e a qualidade da prestação do serviço. O Plano Geral de Outorgas, instituídos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, antes das mudanças promovidas pela Lei 12, ele foi analisado pela Fundação Getúlio Vargas. Então, antes da autorização, qual era o quadro que foi analisado pela Fundação Getúlio Vargas? Verbos. A constatação, é o documento de folhas 31, a constatação mais alarmante consistiu em que nenhum dos 60 lotes formados pela NTT, descritos no Programa Geral de Outorgas, seria viável do ponto de vista econômico-financeiro. Isso porque o plano, visando a redução das tarifas, apresenta um sistema que, primeiro, mais arriscado, pois não conta com frota reserva em parâmetros operacionais mínimos. Olha o que existia antes. De menor qualidade, pois haverá expressiva redução de oferta. Excludente, pois uma parte significativa da demanda atual não poderá mais ser transportada. Inviável sob a ótica do investidor privado. Para fundamentar essas afirmativas, foram coligidas razões de diversas ordens, entre as quais eu destaco as comparações do plano com as normas que o precederam, os impactos da satisfação dos usuários e a atratividade para possíveis investidores. Então, nós temos que analisar também esses valores que hoje em dia são importantes, ou seja, o benefício para os usuários e também a atratividade para o Brasil nesse aspecto. No que tange à licitação da rede de linhas, quando a forma de outorga era permissão, o relatório projetou os seguintes resultados negativos. Redução da oferta, abrindo mais para o transporte clandestino, fato público e notório que independe de provas. O aumento da lotação dos veículos, fato público e notório que independe de provas. E, por conseguinte, o
comprometimento do conforto dos usuários. Esse era o quadro. Diante do quadro apresentado, numa pequena leitura empreendida pela Fundação Getúlio Vargas, eu destaco que a licitação dos serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros, na forma como está atualmente estruturada, levará à perda da qualidade do serviço, a transtorno para os usuários e à redução dos benefícios sociais e externalidades positivas geradas pelo sistema. Ressalvados possíveis vieses decorrentes de um estudo único, é disso que as falhas apontadas pelo relatório, que espelham um cenário de acentuada ineficiência, pertencem ao modelo regulatório anterior, essencialmente modificado pela promulgação da Lei 12.966, da qual estamos tratando. É inafastável a compreensão de que aquele marco regulatório era pouco funcional para as condições fáticas de prestação de serviços de transportes rodoviários interestaduais e internacionais. Na conclusão do relatório, na qual foram reunidas sugestões para a revisão do plano de outorgas, sobressai a necessidade de aumentar a atratividade dos investimentos, o que se propõe por meio de adoção de uma nova política tarifária. Certamente, a adoção da autorização para o serviço referido é um passo importante na orientação para a flexibilidade tarifária, porque isso aqui vai se submeter a uma concorrência. Então, quem oferecer melhores serviços para o usuário, melhor preço, efetivamente vai estar preenchendo ali os requisitos que a agência regulatória estipula, e vários podem oferecer na medida em que vários podem participar. Nada obstante, os vícios apontados no modelo anterior, é imperativo reconhecer que tanto a fixação de regras tarifárias quanto as exigências financeiras do certame pertencem à esfera de formulações de políticas públicas e do direcionamento de recursos. Desse modo, no momento de regulamentação primária, incumbe ao órgão legislativo competente ponderar de que modo o interesse público poderia ser impactado pelo modelo assumido na gestão de um determinado segmento da economia. Em uma etapa posterior, dentro da moldura instituída pela lei, é que serão firmados e executados os contratos de outorga ou os termos de autorização, de acordo com a configuração que mais beneficie os consumidores, que norteará a atuação das agências reguladoras. Nesse sentido, vale destacar a importância da resolução da NTT de 2015, que traz um minucioso regramento das exigências para habilitação, notadamente os documentos comprobatórios das regularidades jurídica, financeira, fiscal e trabalhista, bem como os requisitos de qualificações técnico-profissionais e técnico-operacionais. O grau de complexidade e detalhamento dos requisitos exigidos pela agência reguladora para a comprovação da regularidade jurídica, financeira, fiscal e trabalhista, assim como da expertise técnico-profissional e técnico-operacional, demonstra sua adequação para os fins de selecionar os prestadores presumidamente aptos à boa prestação de serviço, propósito final das exigências análogas previstas na legislação licitatória. Some-se que o fato de essas balizas serem veiculadas por normas setoriais descortina uma conjuntura mais favorável à mutabilidade e à adaptabilidade, se comparada aos contratos anteriores de permissão. Diferentemente do modelo licitatório, em que, via de regra, os requisitos são avaliados pontualmente ex ante, a resolução estabelece ainda que, a cada 3 anos, a autorizatária deverá atualizar
essa documentação sob pena de extinção da autorização, conforme previsto no artigo 24, e que qualquer alteração no capital social, que inclusive foi modificado agora pela nova lei para exigir um capital social bem expressivo, e que qualquer alteração no capital social na direção da transportadora deverá ser comunicada à agência em 30 dias. Resta inequívoca a constatação de que a criação de um ambiente propício à concorrência não implicará a atuação arbitrária dos agentes privados, bem como que a intervenção estatal não se esgota na regulação setorial. Há uma esfera compartilhada de competências entre o CAD e a agência reguladora, para a fiscalização da execução dos termos de autorização, a fim de salvaguardar a idoneidade e a regularidade dos atos posteriores à habilitação. O Ministério dos Transportes realiza a organização e a coordenação dos serviços, decidindo sobre o momento de promover as licitações para a adjudicação dos serviços de tríplice, assim como, eventualmente, os tribunais de contas e o CAD podem ser instados a se manifestar sobre irregularidades. E aqui, ao final, eu vou trazer um acórdão de 2023, ministro, aqui que ontem, 2023, em que ele determina os ajustes que devem ser feitos na resolução da NTT para estar de acordo com a nova legislação de 2022, superveniente, e que veio exatamente confirmar a possibilidade da autorização e criou requisitos suplementares. Especificamente no que diz a concomitância do controle da NTT e do CAD, eu reproduzo excertos com os grifos pertinentes. Então, eu, basicamente, para não fazer essa leitura toda, porque eu distribuí o voto, eu digo, a jurisprudência do CAD é farta no sentido de que não existem imunidades antitruste a priori no direito brasileiro. Nesse caso, em particular, o CAD apreciou uma operação envolvendo duas empresas de transporte rodoviário intermunicipal e interestadual que teriam celebrado contrato de cessões de autorizações administrativas para a operação de 5 linhas de transporte rodoviário de passageiros, que era comum. Obtém a concessão e depois vai transferindo para outros. Em sede de apuração do ato de concentração, o órgão reconheceu tratar de um serviço público essencial e entendeu que havia sido configurada uma conduta monopolística nesse caso específico aqui. Interessante notar ainda que, após a Lei 12, essa que nós estamos julgando, foi instituído o denominado MoniTrip, monitoramento automatizado da operação dos serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, com um portal eletrônico atualizado, com as pesquisas setoriais e o acompanhamento da agenda regulatória. O sistema, disciplinado por meio da resolução da agência reguladora, estabelece padrões para coleta, armazenamento, disponibilização e envio de dados que possibilitam o acompanhamento tempestivo da operação dos serviços de transporte, o qual é fundamental para a gestão do setor, bem como o aprimoramento da atuação da agência na qualidade dos serviços outorgados. Assim sendo, uma interpretação sistemática da totalidade das mudanças que o artigo 3º da Lei 1296 promoveu na Lei 10.233, revela que, em paralelo ao processo de descentralização da prestação de serviços, ocorreu uma expansão das competências da agência reguladora. Pelo modelo legal em vigor, compete-lhe propor planos de outorga de serviço ao Ministério de Transportes, instruídos por estudos específicos de viabilidade técnica e econômica, executar as licitações e os atos de delegação, controlar os serviços, fiscalizar e aplicar as penalidades, proceder à revisão das tarifas e fiscalizar o seu reajustamento e editar normas complementares ao regulamento. Aqui, senhora presidente, eu faço uma pausa apenas para relembrar o quão importante foi o papel da agência reguladora no momento da pandemia, o papel da Anvisa.
o quanto foi importante o papel da Anvisa nas liberações das vacinas, dos remédios, enfim, de uma série de determinações que foram extremamente salutares, me perdoe a coincidência, para a saúde do povo brasileiro. O artigo 24, então, traz essas tarefas da NTT, como, por exemplo, propor ao Ministério do Transporte, no artigo 24, nos casos de concessão e permissão, os planos de outorga, que sejam instruídos com viabilidade técnica. Artigo 26, cabe à NTT com atribuições específicas pertinentes ao transporte rodoviário, dispor sobre requisitos mínimos a serem observados pelos terminais rodoviários de passageiro e pontos de parada dos veículos. E o 47, condições específicas para outorga de autorização, pode fazer cessar abuso contra a ordem econômica e etc. Desde a promulgação da Lei 10.233 de 2001, a instituição da NTT está relacionada à intenção de, progressivamente, tornar a operação das atividades de transporte mais acessível à exploração por particulares, sem que isso resulte na autorregulação pela dinâmica do mercado. A estruturação de um órgão com alto grau de especialização setorial corresponde à iniciativa da administração em assumir as funções de fiscalização, planejamento e gerenciamento. Ao definir escopo, controle de performance e assegurar condições prévias do prestador, a agência reguladora se subsume no papel ocupado pelo poder concedente, mas com maior expertise e acuidade. Ao definir escopo, controlar a performance e assegurar condições prévias do prestador, a agência reguladora se subsume no papel ocupado pelo poder concedente na licitação ou processo seletivo público, mas com maior expertise e acuidade. No exercício dessa previsão legal, a NTT condicionou a liberação de licença operacional pelas transportadoras habilitadas à apresentação de diversos dados, como os mercados que pretendem atender, a relação das linhas, a frequência da linha, o respeito à frequência mínima estabelecida pela agência para não faltar transporte, o esquema operacional e o quadro de horários, os serviços e horários de viagem que atenderão à frequência mínima, a frota necessária para a prestação do serviço, o cadastro dos motoristas, a relação das garagens e pontos de apoio, os pontos de parada e terminais rodoviários, com uma declaração de engenheiro civil e arquiteto sobre a adequabilidade das instalações para a prestação dos serviços solicitados, dentre outros. Estabeleceu detalhadamente ainda características técnicas para a frota e frequência mínima nos artigos 25, 29, 30 e 33 da Resolução 4770. Sob esse ângulo, convém pontuar que não se desconhece a profunda controvérsia doutrinária, mas o que se afirma ao falar de regulação econômica, em particular, regulação de serviço público, que não são normas dirigidas à generalidade da população, mas aqueles grupos de investidores que se desejam atrair para assumir a gestão de determinadas atividades de interesse geral, a regulação econômica não é só exercício de alguns poderes normativos pelos poderes públicos, mas também é uma invitatio ad offerendum, uma chamada para investir em uma atividade essencial sob determinadas condições que constem de um edital de licitação ou de uma lei normal ou contém um evidente compromisso de manter essas condições para a atividade. E aqui eu cito uma obra do professor Juan Cassani e Gasparinho Ortiz sobre regulação de serviços públicos, Buenos Aires, Nexis Editora. Assim, ainda que não se submeta aos ditames da Lei de Concessões e Permissões Públicas,
o compromisso regulatório celebrado entre o setor público e as empresas prestadoras do serviço correspondentes, as amarras a que se cingem as partes, convergem para que haja segurança jurídica, economicidade e investimentos, mercê da notória defesa dos usuários. Eu passo agora, senhora presidente, ao item terceiro. Eu peço só um minuto, porque eu vou trocar de papel de leitura, porque esse papel eu fiz algumas atualizações e ele não está de acordo. Então, passo agora, senhora presidente, tutela de direitos do usuário e desenvolvimento nacional, benefícios decorrentes da abertura do setor. Como visto acima em seu relatório sobre o Plano Geral de Outorgas, vigente quando da edição da lei ora impugnada, a Fundação Getúlio Vargas apontou diversas críticas, como eu tive a oportunidade de ler. Destacam-se as que se referem à qualidade do serviço ou satisfação dos usuários. O PGO, que é aquele programa geral, foi considerado de menor qualidade, excludente, em razão da redução de oferta e de obstar o transporte de uma parte significativa da demanda então existente. Assentou-se, portanto, que esse programa não levaria em consideração, para fins de cálculo, a demanda futura. Esse engessamento da demanda estimada, que se supôs constante ao longo do período de prestação de serviço, reduziria a capacidade do mercado de se amoldar a certas tendências, por exemplo, a eventual queda da demanda. Quanto ao dimensionamento da frota, a PGO propunha processos de racionalização de rede de linhas, com estratégias como a supressão de centenas de seções interestaduais existentes. Quer dizer, vai criando várias seções, vai onerando, né? A redução da frequência de horários, a excessiva otimização da frota, da ordem de 95%. E, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, desta forma, as medidas fariam com que o sistema não tivesse margem para atender às oscilações naturais da demanda. A Lei 12.996 pretendeu justamente solucionar esses vícios. Como é reconhecido, isso é muito importante, porque foi uma comissão mista do Parlamento que editou a lei e derrubou o veto. Os regimes de concessão e permissão como praticados, segundo essa comissão mista designada para apreciar a medida provisória que se converteu em lei, que houve um veto e derrubada do veto, segundo essa comissão, os regimes de concessão e permissão, como praticados nos últimos anos via Ministério do Transporte e a ANTT, já se mostraram inadequados e de difícil operacionalização, porque suas naturezas implicam regras mais rígidas e permanentes, as quais, na prática, engessam as ações tanto do setor público como das empresas operadoras. Isto é a comissão do Parlamento. Assim, é necessário promover mudanças de regime, passando para a autorização e remetendo à ANTT toda a tarefa de regulamentar e regular a atividade. Indubitavelmente, esse avanço será benéfico para o setor público, representado pela ANTT, para as operadoras que prestam os serviços, representado pela ANTT, e um avanço que atingirá trabalhadores que saberão sempre quais as regras setoriais e, em último, para os usuários, que passarão a integrar o foro de discussão das formulações estratégicas da atividade. A abertura do setor de transporte rodoviário interestadual e internacional a novos entrantes amplia a concorrência em um setor inegavelmente estratégico. Sua relevância para os usuários e para o desenvolvimento nacional torna ainda mais expressiva as externalidades advindas da livre concorrência,
com o incremento tecnológico, o aumento da qualidade e a redução dos custos. É ser disso que descabe a equiparação entre as figuras do consumidor e do usuário de serviços públicos, cujo regime jurídico, além de informado pela lógica da solidariedade social, artigo 3º, inciso 1º da Constituição Federal, enquanto a sede específica na cláusula Direitos dos Usuários. Enquanto a prestação privatista dos hipossuficientes possui foco eminentemente individualista nas finanças dos institutos consumeiristas, a lógica publicista considera o usuário como integrante da coletividade, destinatário difuso da prestação de serviços essenciais de titularidade estatal. Então, o foco se desloca da mera individualidade para a viabilidade de um sistema que se propõe universal, adequado, contínuo e, acima de tudo, solidário. Eu relembro que nós aqui, sob essa ótica, julgamos as cotas de gratuidade para os jovens carentes, 2 vagas e mais 2, com 50%, vagas para deficientes. Foi sob essa ótica que nós decidimos a causa. Além disso, os serviços públicos visam a coesão social, muitas vezes por meio de uma política distributiva de renda, a exemplo de quando a expansão do serviço aos que ainda não têm acesso é custeada pelas tarifas pagas pelos usuários. Esse viés supraindividual justifica que o título habilitante não seja propriamente a livre iniciativa, mas um instrumento que outorga do poder público, no caso do TRIP, a licença operacional. Nada obstante, a tendencial abertura da prestação de serviços públicos à ampla concorrência, aliada aos direitos fundamentais dos usuários em sobreposição às prerrogativas do poder público, tradicionalmente admitida em nome da suposta supremacia do interesse público, recomenda-se que a proteção ao usuário não afaste, em absoluto, a proteção também de defesa do consumidor. Assim, a passagem a uma economia de mercado nos serviços públicos determina que se satisfaça a perenidade social e, tanto quanto possível, as expectativas individuais. E aqui também cito um emérito professor, assim como Gustavo Biremboi, da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que também coadjuva a mim e o professor Luiz Roberto Barroso na docência daquela eminente universidade. E essas expectativas individuais, se não podem ser amplamente tuteladas pela proteção consumerista, recebem especial disciplina dos direitos fundamentais dos usuários, que lhes assegura igualdade de acesso aos serviços públicos, instrumentais à sua existência digna, como só exigia a Constituição Federal. A Constituição estabelece expressamente ainda a obrigação de manutenção de um serviço adequado e avaliação periódica da qualidade de serviço, ambas nos termos da lei. Nessa linha, foi recentemente editada a lei, isto porque a ação é antiga, ainda tem mais recentemente. Nessa linha, foi recentemente editada a Lei 13.460, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos. A norma de aplicação subsidiária aos serviços públicos prestada por particular positiva o direito à adequada prestação dos serviços, como concretização dos princípios da regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade e generalidade, além da transparência e da cortesia. Mais especificamente, a lei estabelece em seu artigo 6º, inciso 2º, o direito básico do usuário de obtenção dos serviços com liberdade de escolha entre os meios oferecidos e sem discriminação. Na mesma linha, a Lei 10.233, de 2001, ao estabelecer os princípios e diretrizes para os setores, assegurou ao usuário a liberdade de escolha da forma de locomoção e dos meios de transporte mais adequados
às suas necessidades. Essas previsões explicitam os benefícios auxiliares decorrentes da abertura do setor a ambas as empresas, a todas as empresas que cumprem os requisitos impostos pelo ente regulador, no afã de atender a população usuária do serviço de transporte interestadual e internacional de ônibus. Em um primeiro plano, prestigia-se a autonomia individual do usuário. No caso da TRIP, a existência de competição permite opção, ora pela alternativa de ônibus mais barato, ora pelos serviços com padrão de qualidade diferenciado, seja por agilidade, comodidade ou conforto. Ademais, em um ambiente de concorrência perfeita, a natural competição entre autorizatários de transporte tende a aumentar a qualidade do serviço. Isso eu acho um argumento de análise econômica fundamental. Num ambiente de concorrência perfeita, a natural competição entre os autorizatários de transporte tende a aumentar a qualidade do serviço, porquanto cria um incentivo para investimento em padrões de qualidade e diferenciação para disputa de mercado. O eventual desenvolvimento de novas tecnologias na execução do serviço poderá ainda reduzir os preços, o que também já decorre naturalmente da maior competitividade do setor. A abertura do mercado a novos entrantes aumenta a oferta de prestadores de serviço. Dessa forma, a teoria do preço indica que a modicidade tarifária, isso é eficiência, isso é a análise econômica do sistema, indica que a modicidade tarifária, para ser atingida, ela não deve ser por compensações do poder concedente e revisões contratuais, mas pelo risco financeiro do autorizatário, que ele corre quando tem várias competições, que lhe impõe constante adaptação da tarifa às condições do mercado. Demonstra-se, assim, que a outorga da prestação de TRIP por meio de autorização pode favorecer a prestação de um serviço mais adequado, compreendido como de maior qualidade, atualidade e modicidade da tarifa, além de permitir a liberdade de escolha do usuário. Para além desses interesses individuais, há também benefícios auxiliares que espraiam diretamente por toda a coletividade e que contribuem para o maior desenvolvimento nacional. A maior oferta de prestadores, ela contribui para a universalização do serviço, atingindo uma maior capilaridade no atendimento a diferentes destinos e rotas, em especial por se tratar de serviço de transporte coletivo de passageiros interestadual e internacional. A universalização, ela contribui para a integração nacional, que é o ideário da Constituição Federal. Ela contribui para o direito à locomoção e contribui para a redução das desigualdades regionais, valores tão caros à Constituição e à proposta de desenvolvimento nacional. Menciono aqui, então, o artigo 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, parágrafo único do artigo 4º, que tem a seguinte dicção: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina e a fortiori do povo brasileiro, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Por todo exposto, nesse particular, percebe-se que foram observados valores constitucionalmente tutelados, em especial os princípios que orientam a administração e a ordem econômica, razão pela qual a opção legislativa da outorga mencionada do referido serviço por meio de autorização não se reveste de inconstitucionalidade.
Senhora presidente, eu tenho ciência do compromisso que é inafastável para a presidência. E eu precisaria de um largo espaço de tempo, não só para destacar a constitucionalidade da NTT, da deliberação da NTT, como causa petente na época da propositura da ação, como eu também precisaria de um lapso de tempo razoável, não talvez menor do que esse, bem menor, para não assustar ninguém, porque é imperioso que eu faça um confronto de tudo quanto foi aqui destacado e a questão da eficiência, o controle público e a legislação superveniente e o acórdão, para, ao final, eu poder concluir como eu quero concluir, diante dessas razões que até então me convenceram do tanto quanto até aqui foi exposto. Então, eu peço licença a Vossa Excelência para 5 minutos antes de terminar, pedir para Vossa Excelência me permitir que pare por aqui, porque esses minutos restantes não serão suficientes para que eu possa concluir. E aí Vossa Excelência também poderá cumprir o seu inafastável compromisso presidencial. Obrigada, ministro Fux. Nós continuaremos a ouvir com maior gosto e proveito esse voto brilhante de Vossa Excelência, que está esquadrinhando todo o tema. E, de fato, como Vossa Excelência teve a gentileza de nos passar, em momento anterior, ainda há alentadas laudas. Eu penso que, em função dos colegas quererem também participar da posse no Superior Tribunal Militar, nós não teríamos quórum para prosseguir nos trabalhos. O ministro Luiz Roberto não pode ficar sozinho. O ministro Luiz Roberto não passaria com muito gosto a presidência, Sua Excelência. O ministro Nunes Marques também. Nós estamos com essa dificuldade de quórum, mas daremos continuidade ao julgamento na próxima quarta-feira, dia 22, primeiro da pauta. Antes de encerrar, só quero cumprimentar o ministro Ricardo Lewandowski, que hoje completa 17 anos de atuação, 17 anos de atuação neste Supremo Tribunal Federal, a que ele empresta o brilho da sua inteligência, da sua cultura jurídica, dos seus conhecimentos técnicos como magistrado de escola, professor e acadêmico, iluminando aqui esse plenário. Eu poderia ficar me estendendo sobre as incontáveis relatorias de Sua Excelência, mas eu me centro exclusivamente pela relevância nas causas vinculadas à saúde da pandemia, agora da Covid-19, e lembraria também da gestão brilhante de Sua Excelência, tanto na presidência desta Casa como na presidência do CNJ, as inovações que trouxe para ambas as instituições e destacaria as audiências de custódia, que são tão relevantes, tão importantes para o nosso sistema prisional e que são, na verdade, foram implantadas a partir do trabalho na iniciativa de Sua Excelência. Parabéns, ministro Ricardo Lewandowski. Uma honra para mim dividir essa bancada com Vossa Excelência. Presidente, pois não. Para me associar às palavras de Vossa Excelência, que fica registrado a nossa manifestação da Procuradoria-Geral da República. Senhor presidente, muito obrigado. Estou extremamente honrado e sensibilizado pelas palavras de Vossa Excelência e também agora sufragadas pelo eminente Procurador-Geral da República, o doutor Augusto Aras. Quero apenas dizer rapidamente, porque estamos no final dessa sessão, temos outros compromissos, que ao longo desses 17 anos
muito aprendi com a convivência dos eminentes pares, que são luminares do direito. O pouco que consegui, devo exatamente a esse aprendizado. Obrigado, senhor presidente, muito sensibilizado, agradeço. Está encerrada a sessão. Uma excelente tarde a todos.